Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 5 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 94. Por esporte, um tatu de 12 kg escorrega em um grande lago gelado, plano e sem atrito. A velocidade inicial do tatu é 5,0 metros por segundo no sentido positivo do eixo x. Tome como origem a posição inicial do tatu. O animal escorrega no gelo ao mesmo tempo que é empurrado pelo vento com uma força de 17 newtons no sentido positivo do eixo y. Na notação dos vetores unitários, qual é a letra A? O vetor velocidade. E letra B, qual é o vetor posição do tatu depois de deslizar durante 3,0 segundos? Vamos desenhar o plano XY para representar o movimento do tatu no gelo, com a origem na sua posição inicial. Como não existe nenhuma força atuando sobre ele na direção x, e ele está se movendo com velocidade de 5,0 metros por segundo no sentido positivo, seu movimento será uniforme nessa direção, com a velocidade Vx igual a 5,0 metros por segundo constante, de acordo com a primeira lei de Newton. Como existe uma força constante de módulo igual a 17 newtons na direção y, ele se move nessa direção com aceleração constante e podemos determinar o seu valor utilizando a segunda lei de Newton. Então, a força resultante nessa direção, Fy, vai ser a massa, m, vezes a aceleração, AY. Então, 17, que é o valor da força, vai ser igual a 12, que é o valor da massa, vezes AY. Então, AY vai ser 17 dividido por 12, que dá 1,42 metros por segundo ao quadrado. Então, o movimento será uniforme na horizontal e uniformemente variado na vertical, e podemos utilizar as equações mostradas que tanto utilizamos na resolução dos problemas do capítulo 4. A trajetória será parabólica, como mostra a figura, e no instante t igual a 3,0 segundos, a velocidade terá componente nas duas direções do plano. Como o movimento horizontal acontece com velocidade constante, a componente do vetor velocidade do tatu no instante t igual a 3,0 segundos é Vx igual a 5,0 metros por segundo. A velocidade vertical inicial é V0y igual a zero, e a aceleração nessa direção já calculamos. Utilizando a primeira equação do movimento vertical, vamos determinar a componente vertical da velocidade do tatu no instante t igual a 3,0 segundos. Então, o Vy vai ser o V0y, que é zero, mais a aceleração, 1,42, que é o AY, vezes o instante 3,0, que dá 4,26 metros por segundo. Então, o vetor velocidade, escrito na notação de vetores unitários, escrevendo as componentes com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas utilizadas, é o vetor V vai ser 5,0 metros por segundo na direção I, mais 4,3 metros por segundo na direção J. A componente x do vetor posição do tatu em t igual a 3,0 segundos pode ser determinada utilizando a equação do movimento horizontal. Então, a posição x vai ser o x0, né, a posição horizontal inicial, 0, mais a velocidade, 5,0, vezes o instante, 3,0, que dá 15 metros. A posição vertical pode ser determinada utilizando a segunda equação do movimento vertical. Então, a posição y vai ser o y0, que é 0, né, a posição inicial, mais o v0y, que é 0, vezes o instante, 3,0, mais 1 sobre 2, vezes a aceleração, 1,42, vezes o instante ao quadrado, 3,0 ao quadrado. Fazendo essas multiplicações, dá 6,39 metros. Escrevendo o vetor posição na notação de vetores unitários
com as componentes escritas com 2 algarismos significativos, fica o vetor posição R vai ser 15 metros na direção I mais 6,4 metros na direção J.